Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos da Octa Treinamentos. Para quem não me conhece, está perdendo a aula 1, 2 e 3. Vamos lá, meu nome é João Carlos e vamos sem delongas para a aula de hoje. Hoje, meus queridos alunos, vamos aprender sobre direitos humanos. Isso mesmo, direitos humanos não é aquilo que a gente sempre escuta no nosso bairro, daquela nossa tia que fica lá na frente da casa só vendo a vida dos outros, tá? Direitos humanos não servem só para as pessoas ruins, as pessoas que fazem mal à sociedade. Direitos humanos servem para cuidar daquilo que já nascemos, tá certo? Já é um direito nosso, só para a gente ser humano, sem diferenciação de raça, de gênero, de gosto, tá certo? Hoje vamos aprender um pouquinho sobre as noções, as finalidades, os momentos históricos, tá? Hoje a introdução dessa matéria, que é muito rica para o nosso ordenamento jurídico, tá? Vocês vão ver que muitos dos direitos humanos estão na Constituição Federal, que eu já expliquei para vocês na aula anterior, que a Constituição Federal é a nossa lei maior, nossa lei rei, nossa lei que está superior às outras, tá certo? Vamos para o nosso próximo slide aqui. Para vocês anotarem o conceito de direitos humanos, vão lá, peguem caneta e papel para vocês anotarem. Ah, professor, mas está no quadro. Ah, tu vai ficar vendo o vídeo toda hora? É melhor anotar. Vamos logo. Vamos lá. Acompanha comigo a leitura, hein? Conceito. São aqueles direitos dos quais faz jus e que são reconhecidos tanto no âmbito do país de sua origem quanto internacionalmente. Os direitos humanos incluem, dentre outros direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, que é o famoso direito de ir e vir, tá? Que muitos falam, é direito à liberdade. Direito à segurança e direito à propriedade. Ah, professor, mas existem inúmeros outros direitos que os humanos têm, pertencem aos humanos. Sim, concordo contigo, tá? Mas vamos pegar as principais hoje, para vocês não ficarem meio duvidosos ou com muitas dúvidas a respeito disso, ok? Vocês têm que entender, gente, que os direitos humanos, eles sempre existiram, tá certo? Eles sempre existiram. Por quê? Porque isso é conhecimento comum, tá? De todo mundo. Vocês têm que entender que o país, sei lá, a Inglaterra e a Espanha, eles têm que tratar os humanos da mesma forma, tá certo? Os direitos humanos ganhou força com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Para quem não sabe, a Segunda Guerra Mundial deve ter acabado ali em 1945, tá? Vamos lá para o slide de novo, tá? Depois, os direitos humanos ganharam destaque após a Segunda Guerra Mundial. Por que após a Segunda Guerra Mundial? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Mundial, melhor dizendo, ocorreu o Holocausto, muitas pessoas morreram, morreram por motivos fúteis, morreram por motivos que não condizem com as diretrizes, né, que o mundo deve seguir. Então vocês têm que entender que esse momento era um momento que a sociedade estava muito fragilizada, né? Por mais que seja de outro país, por exemplo, as pessoas ficam pensando, poxa, morreram não sei quantos milhões de pessoas, né? Você se compadece com aquilo, você sabe que é errado, está no seu subconsciente, que é errado matar, né? Então vocês já têm essa noção, né? Um pouquinho de aula de história aqui também. Voltando, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, vocês podem ver um marco histórico, é a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, tá? Em 1948. Né? O que foi isso? A ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu, né, fez uma declaração universal, né, para que todos os países entendam
a forma correta de tratar os humanos, né? Uma coisa que todo mundo já deveria saber, mas que foi positivada, foi escrita para que todos tenham noção e que nós, né, como sociedade, podemos cobrar aquele Estado ou país, né? Estado e país é sinônimo, tá, gente? Para que seja cumprido as normas universais de direitos humanos, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a ONU, clica aí, ó, já deixei a dica para vocês, naçõesunidas.org/conheça, ok? Lá vai explicar um pouquinho sobre as organizações das Nações Unidas, e aí é um tema muito interessante, mas não vai fazer parte da aula agora, tá? Vamos para o próximo slide aqui, gente. Vamos lá. Quando a gente fala de direitos humanos, né, nós conseguimos falar. Quando nós falamos de direitos humanos, nós conseguimos falar de direitos humanos internacional e nacional, né? Ah, professor, mas não tem um livro de direitos humanos, eu não consigo ver naquele meu Fatmecum um momento exato, né, que fala ali de direitos humanos. Gente, não vai ter, porque aqui, em âmbito nacional, em âmbito interno, significa dizer que os direitos humanos são normas fundamentais, direitos fundamentais. Eles estão previstos no artigo 5º da Constituição Brasileira, tá? Vocês vão ver isso aqui nessa aula. Vamos lá. Em âmbito nacional, falamos de direitos fundamentais. Em âmbitos nacional, internacional, melhor dizendo, falamos de direitos humanos, tá? É importante aqui asterisco, hein? Vale destacar que os direitos humanos já existiam e eles foram criados pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu li isso certo? Não. Lê de novo. Importante isso aqui, ó. Vale destacar que os direitos humanos já existiam e eles não foram criados pela Declaração Universal de Direitos Humanos, mas sim foram reconhecidos por ela. Tá? Como eu falei para vocês, isso aí é um direito que já existia. Quem declara algo que já existe, tá? Ele declara algo que já existe. Então nós já nascemos com esse direito, gente. Isso foi só o quê? Reconhecido, tá? Só aqui, ó, no papel, tá? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia de por que não foi criado com a DUDH, só para vocês terem uma ideia, uns fatos que antecederam isso foi a própria Revolução Francesa, que vocês devem ter aprendido aí na aula de vocês, se não vão aprender agora. Tá? A Revolução Francesa de 1789, que tinha como os ideais a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O povo buscava reconhecimento de seus direitos e lutava contra o regime absolutista na época. Tá? Vocês que não sabiam, dormiram na aula de história, agora já estão aprendendo aqui conosco da Octa Treinamento. Tá? Logo depois, em 1933, teve a Constituição de Weimar, né, que foi a Constituição alemã que trouxe os direitos sociais, o trabalho, a previdência, a educação, a cultura, né? E teve inúmeros outros marcos históricos que aconteceram antes de 1948, tá? Só para vocês entenderem de como o mundo já buscava, já ansiava por aquele momento, tanto com a Revolução Trabalhista, que as mulheres queriam trabalhar, que elas queriam ter direitos iguais, queriam ter pagamentos iguais, né? Uma coisa que já vem melhorando muito no mundo até hoje, né? A gente ainda tem uma falhazinha aí, mas você percebe que existe um movimento, uma crescente, para que haja uma igualdade, tanto em pagamento como em trabalho, em cargo, tá? Então, vocês veem que mesmo todo mundo já sabendo, desde 1900 e lá vai bolinha, você já tem muitos déficits, né, de direitos humanos, de igualdade, por exemplo, no mundo de hoje, beleza? Vamos lá, próximo slide. Vamos falar um pouquinho de direitos humanos internacional agora. Daqui a pouco a gente já vai para o nacional, beleza? Direitos humanos internacional estão previstos
em diversas normas internacionais, como tratados, costumes, declarações, proclamações, protocolos, cartas, convenções e acordos. São princípios e práticas com os quais a comunidade internacional, ou seja, todos os países, ou a maioria deles, se utiliza para representar um consenso comum, tá? Um consenso comum entre os países signatários ou não, tá? Vamos lá, algumas normas internacionais, as mais importantes aqui para vocês prestarem atenção, tá? Por favor, acompanhem. Tratado, se você já estudou o que é um tratado, você já sabe que é um acordo entre dois ou mais países que se comprometem com regras específicas, né? Onde o Estado poderá fazer parte desse tratado por meio da adesão, ratificação e ainda vai ter a sucessão, tá? Que não vai vir ao caso agora. Mas, gente, a adesão nada mais é que existe um tratado, por exemplo, entre 5 países, vamos lá, dizendo que é crime absoluto e que o Estado vai sofrer penalidade se houver tortura naquele Estado, certo? E aí existem países que querem aderir a esse tratado para eles tomarem para si também essas normas internacionais, tá? Então o presidente vai lá, adere, o presidente, ou o rei, ou o primeiro-ministro, quem for, né, o chefe da república, o chefe do executivo, do poder executivo lá, tá? Ele vai lá, assina e traz para si esse tratado, onde vai ser passado por um processo legislativo interno, tá? E aí sim vai estar valendo por aquele país, tá? Vamos lá para o próximo. A ratificação também, faltou explicar, né? A ratificação nada mais é que faz muitos anos mesmo, que aquele país já aderiu àquele tratado. E aí ele gostaria de ratificar, ou seja, como se fosse uma nova adesão, gente. Ele falou, não, vamos fazer assim, vamos cumprir. Ou então, se tiver algum artigozinho daquele tratado que ele não quer mais aderir, ele fala, vamos aderir com a ressalva do artigo tal, né, que vai de confronto com a minha norma interna aqui, logo eu não posso assinar isso de forma integral. Eu assino com ressalva, tá? Mas a ratificação é isso, é sempre uma nova adesão, digamos assim, né? Uma rematrícula, para vocês entenderem, tá? Como se fosse uma rematrícula daquele mesmo assunto, daquele mesmo tratado, ok? Vamos lá, então. Declarações, tá? Declarações são um conjunto de práticas e diretrizes que são amplamente aceitos pelos países, portanto, possuem uma força moral forte e inegável em termos de práticas entre os Estados. Apesar de não ter nenhuma vinculação legal entre os Estados, ele é obedecido pela maioria dos países. Porque declaração é como eu falei para vocês, gente. A declaração é a declaração ADU-DH, por exemplo, né? Ela não tem vinculação com nenhum país, mas você está lá vendo expressamente o que deve ser feito, né? E aí, se você não segue aquele padrão, os outros países que seguem já vão te olhar torto. Por isso que é importante o nosso presidente, ou o presidente de qualquer país, seguir essas normas internacionais, tá certo? Vamos lá, próximo slide, gente. Vamos lá. Lembro para vocês que eu falei dos direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais são os direitos humanos em âmbito interno, em âmbito nacional, tá? Vamos lá, onde que estão esses direitos fundamentais? Acompanha comigo na leitura. Os direitos e garantias fundamentais estão dispostos na Constituição Federal de 1988 em seu título 2, enquanto os direitos fundamentais se referem a direitos propriamente ditos constantes na Constituição. As garantias se referem a medidas previstas e visam a proteção desses direitos, tá? E assim são exemplos de direitos fundamentais: direito à vida, direito à liberdade, né? E são exemplos de garantias
fundamentais, habeas corpus e habeas data, que são remédio jurídico. Habeas corpus é para se tratar de liberdade, habeas data é para se tratar de informações a respeito da pessoa, tá? Que o Estado não quer liberar as próprias informações daquela pessoa. Isso não vem ao caso agora, era só para vocês estarem sabendo. Hoje vamos falar somente de direitos fundamentais. Vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição assim estão dispostos de modo geral nos seguintes artigos. Isso aqui é importante vocês terem, tá? Então, é bom anotar aí. Vamos lá. Os direitos e deveres individuais e coletivos estão no artigo 5º da Constituição. Os direitos sociais do artigo 6º ao 11º, artigo sobre o direito de nacionalidade do artigo 12 ao artigo 13 e os direitos políticos do artigo 14 ao artigo 16, todos da Constituição Federal. Quais são os 5 principais direitos? Mas antes desse direito aqui, deixa eu só deixar uma coisa clara para vocês. Tá? Vocês já entenderam aqui que quando nós falamos de direitos humanos em âmbito nacional, estamos falando de normas fundamentais, garantias fundamentais. E quando estamos falando no âmbito internacional, estamos falando propriamente de direitos humanos. Beleza? Isso tá claro, né, gente? No Brasil, normas fundamentais, né? No internacional, direitos humanos. Eles são sinônimos, tá, gente? Mas só tem essa diferençazinha. Um é no Brasil, o outro é mundial. Ok? Vamos lá para o próximo? Quais são os 5 principais direitos fundamentais que nós temos? O artigo 5º da Constituição Federal apresenta uma série de direitos e garantias que são fundamentais à vida humana digna, ok? Contudo, o caput desse artigo 5º apresenta 5 direitos que possuem ainda maior importância, né? E são basilares. O que é basilar? Na base ali, gente, tá? Que mantém toda aquela estrutura. Vamos lá. Para que o ordenamento jurídico, desse modo, vamos ver a redação desse artigo. Artigo 5º. Vamos lá no caput. Né? Se vocês pegarem o Vadmec, se vocês pegarem a Constituição, vai estar escrito assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Continua, mas essa é a parte importante, tá? Portanto, gente, anotem aí, os direitos fundamentais são... Fala comigo, repete aí na tua casa, né? Pede para mamãe, papai, tio responder. Direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade. Ah, professor, direito à liberdade, então se eu quiser ir no cinema, pode? Eu falo para a mamãe que é direito à minha liberdade de ir e vir. Ei, calma lá, mano, calma lá nos seus argumentos, tá? Direito de igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. Tá? Vamos ver agora todos eles de forma separadinha. Vamos lá, direito à vida, gente. Muito importante esse direito. Sério, professor? Muito importante? Sim, claro. Né? Muito importante. Vamos lá. Direito à vida engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno. Ok? De modo digno. Essa palavra é importante. Além da integridade física e moral, tá? Psicológica. Isso implica na vedação de práticas humilhantes, como eu já falei antes, como a tortura, tá? Neste sentido, dispõe o inciso 3º do artigo 5º. Quando vocês forem abrir o artigo 5º, vocês vão ver que tem uma coisa muito grande, é um artigo muito grande, várias páginas, inclusive, de incisos, tá? Para vocês verem como os direitos fundamentais do ser humano são grandes, ok? Vamos lá, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ok? Cabe ressaltar que o projeto do novo Código Penal, né? Isso é um projeto, gente, projeto do novo Código Penal, aumenta a punição de crimes com a tortura, visando a inibição da violação desse direito à vida. Ou seja, para garantir mais ainda o direito à vida, a gente aumenta a pena da tortura, né?
que deve também aumentar a pena tanto do homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. E vocês sabem que esses são os crimes que competem ao Tribunal do Júri julgar. Vamos lá. Aumentando tudo isso, vai ficar assim um novo artigo 170. Vamos lá. A ordem econômica... No que concerne à existência digna, o artigo 170 da Constituição Federal também dispõe. Ou seja, vocês podem ver que tanto o artigo 5º, que é onde explica os direitos fundamentais, já são importantes, mas o direito à vida é tão importante que a Constituição Federal colocou um outro artigo também que dispõe sobre a vida. Tá? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, artigo 170 da Constituição Federal. Então vocês já sabem como esse assunto é importante, não só para nós, sociedade, mas como para o legislador, como para as leis. Ok? Próximo. Vamos lá. Direito à liberdade, gente. Famoso direito de ir e vir. Né? Entre os direitos e garantias fundamentais também é previsto o direito à liberdade. O indivíduo, portanto, possui o direito de ir e vir, além da liberdade de crença, da liberdade de expressão e assim vai, né? Logo, vocês podem ver que dispõe nos incisos 1, 6, 10 e 15 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá ver cada inciso. Né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, aquilo que não está expressamente proibido por lei é o que? É permitido. Vamos lá, então. Artigo 4, artigo 6º, na verdade, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O que é isso, gente? Vocês sabem quando, por exemplo, lá na Arábia, lá não sei aonde, existem países onde você não pode, por exemplo, ser cristão, onde você não pode ser católico, você só pode seguir, por exemplo, aquele dogma, só pode ser budista, só pode ser xiita, só pode ser muçulmano, tá? Você tem que seguir aquele dogma, senão você está cometendo crime. Aqui no Brasil e na maioria dos outros países, você tem a liberdade de religião, você pode escolher qual crença você pode seguir, sem que isso se torne crime, tá? Explicado isso, vamos para o próximo inciso. É a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Né? No Brasil, vocês sabem que todo mundo tem a livre vontade de expressar o que quer, né? Contanto que não fira a dignidade humana ou não fira a honra de terceiros. Tá? As pessoas podem ter a livre expressão, né? Liberdade de expressão. E pode ter isso sem censura, sem falar mal do governo, sem falar mal do presidente, né? Podendo fazer tudo isso. Pode falar mal de político, pode falar mal do presidente X, pode falar mal do governo do estado, da prefeitura. Você faz isso sem ferir a dignidade humana, sem ferir a honra do prefeito, por exemplo. Dizer que ele é tipo um vagabundo, safado, ladrão. Né? Aí você já está ferindo a pessoa, né, dele. Você feriu a prefeitura como um todo. Olha, a prefeitura está fazendo um trabalho muito ruim, ela não asfalta as ruas, ela não sei o quê. E aí você vê a diferença? Né? Numa você está xingando o chefe do Poder Executivo Municipal e na outra você está criticando a prefeitura de uma forma onde
pode existir essa crítica, né? Sem problema nenhum. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no artigo já, na Coreia do Norte, eles não têm internet, né? Eles têm infranet. É a internet só deles ali para comunicação interna. Eles não têm comunicação com o mundo exterior. É um país muito fechado, né? Então eles não sabem quem é, tipo Justin Timberlake, Beyoncé, essas paradas. Eles escutam hinos lá, eles escutam músicas apenas daquele país, né? Então eles não podem falar mal do ditador que está lá, que eu já esqueci o nome do manão. Mas é um país extremamente fechado, né? Então vocês têm a noção já de que o Brasil é um país muito bom nesse sentido, assim como outros. Vamos lá. Vamos para o próximo direito fundamental. Direito à igualdade. O direito à igualdade, por sua vez, trata da vedação à discriminação. Todavia, pode se referir a uma igualdade formal ou uma igualdade material. Isto terá diferentes implicações para o ordenamento. No tocante à igualdade formal, ou seja, acesso indistinto dos indivíduos a direitos e obrigações, estabelece o inciso 1 do artigo 5º da CF. Tá? Vamos ler. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações em termos da Constituição. Então, minhas alunas, se você vê o seu boyzinho lá não querendo lavar a casa, não querendo lavar a louça, não querendo cuidar do filho, espero que vocês não tenham filhos se vocês forem menores de idade ainda. Se já tiverem, tem que cuidar, viu? E bora estudar. Bora estudar que é. Tá? Então vocês já podem lançar para o boyzinho que, direitos iguais entre homens e mulheres está no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, você deve fazer todos os deveres de casa também. Tá? Joga uma dessa nele aí que ele vai ficar todo errado sem saber o que te responder. Vamos lá. De igual modo, vamos para os próximos incisos. Vamos lá. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, como eu falei para vocês, a lei vai punir aqueles que não cumprirem com os direitos fundamentais, né? Existirá uma pena para eles. Vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, se você cometeu um crime de racismo em 1900 e bolinha, quando você, né, xingou ou usou de palavras de baixo calão para causar racismo, né, esse crime vai estar valendo até hoje, se descobrirem, entendeu? Se virem provas, se você chamou o coleguinha lá com palavras de cunho pejorativo racial no Twitter ou comentou alguma coisa no Instagram, isso vai estar valendo até a sua vida toda. Vai estar valendo. Se descobrirem, você vai sofrer as consequências. Então prestem muita atenção no que vocês comentam, no que vocês colocam na internet, no que vocês falam para o coleguinha ou para a coleguinha, ou no telefone, ou no WhatsApp. Vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque vocês, apesar de não querem cometer crime e não querem ser racistas, né? Isso é uma palavra muito feia, é muito pejorativo isso. Eu espero que vocês todos tenham noção e respeitem uns aos outros, independente da cor de sua pele, né? Continuando. Já no que se refere à igualdade material, esta se refere à necessidade de tratamento diferenciado na medida das suas desigualdades. Lembra que eu já falei isso? Né? Lá na última aula sobre poderes da República. Por essa razão, por exemplo, quando o direito visa a regulação de relações entre desiguais, deverá observar as desigualdades com vistas à equiparação de oportunidades. Né? É como eu falei para vocês na última aula de poderes da República. Se você não viu, só você não viu. Né?
Gostou? Então vocês têm que assistam a última aula que eu explico direitinho sobre como o Estado trata a sociedade igual para aqueles que são iguais e desigual para aqueles que são desiguais, para que todos tenham uma justiça, para que todos consigam obter uma vida digna, né? Como eu falei para vocês naquele exemplo da última aula, não adianta nada o pobre pagar mais imposto e o rico menos imposto. Não é assim. Como eles têm poderes desiguais financeiros, quem tem um poder maior financeiro paga mais imposto. Quem tem um poder menor financeiro paga menos imposto. Né? Os impostos ainda são altos? São, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá, próximo slide. Próximo direito fundamental. Direito à segurança, isso mesmo, gente. Entre os direitos e garantias fundamentais, o direito à segurança diz respeito ao poder de punição do Estado, visando a proteção dos indivíduos, mas também diz respeito à proteção dos indivíduos em face do poder de punição do Estado. Desse modo, prevê, por exemplo, que ninguém poderá ser punido por fato que não seja previsto em lei. Professor, ficou meio difícil essa sua situação, essa sua leitura aí. Não entendi, me explica o que é. O direito à segurança nada mais é do que o Estado tem o dever de proteger os seus, a sua sociedade, aqueles que habitam dentro do seu território, tá certo? Não, claro, que sempre obedecendo à lei, como eu já disse, ninguém pode ser punido por aquilo que não está previsto em lei. Né? Então, assim, se não existisse uma lei que matar é errado, você poderia matar? Sim. Né? É meio ruim esse exemplo, meio bruto, meio desproporcional, com certeza, mas vocês entenderam, né? Agora, é para vocês entenderem, é muito simples. Se está na lei e tem a pena, você vai ter que cumprir. Se não está na lei, é porque é permitido. Tá? E o Estado tem o dever de proteger você, né? Seja com a polícia, seja com qualquer outra meio de proteção, mas o Estado tem que proteger você. Vamos lá. Né? Dessa maneira, está lá no inciso, vamos lá, fala para mim que inciso é esse? 39? Acho que é, hein? Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É a mesma coisa que eu estava explicando para vocês ali. Agora, não tem como o Estado punir alguém sem que esteja lá previsto na lei. Tá certo? Próximo slide. Direito à propriedade. Esse é legal. Vamos lá. O direito à propriedade, por fim, também está entre os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Além da previsão da propriedade como direito de todos, a Constituição também prevê a propriedade. Deverá atender o princípio da função social. Já explico isso. Né? Assim dispõe nos incisos 22 e incisos 23 do artigo 5º. Vamos lá, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Né? Não obstante, são previstas as medidas de proteção à propriedade, inclusive em âmbitos judiciais. É o caso, por exemplo, das chamadas ações possessórias. Vamos lá explicar o que é função social. A função social, gente, nada mais é que, por exemplo, o Estado, o governo comprou uma casa, né, ou comprou uma mansão, porque vai transformar aquela mansão numa instituição para órfãos, né? E aquilo ali foi comprado justamente para designar os órfãos, né? Então a função social dela é ser uma instituição para órfãos. No momento que ela deixar de ser aquela instituição para órfãos, ela vai precisar ser vendida porque ela não está mais cumprindo a sua função social, aquilo que ela foi comprada para ser. Né? Então, se ela não cumprir sua função social, o Estado deve se desfazer. Ou então criar uma nova função social para
àquele prédio, àquela propriedade. Né? Falando um pouco mais de ações possessórias, você já sabe, né? Quando tem um sítio, quando tem um bairro inabitado, quando tem um local inóspito, né? As pessoas, geralmente de baixa renda, vão lá e se alojam naquele local, naquele terreno. Né? Eles constroem barracas, constroem casas de madeira, constroem o que for, mas elas ficam lá naquele terreno, né? Elas ficam naquele terreno. O que isso significa? Que ao longo de 20 anos, se ninguém proclamar aquele terreno como seu, aquele terreno se torna dela, né? Pelo meio do uso capião. Agora, se invadiram o seu terreno, né? Você sabe que invadiram o seu terreno e a pessoa está lá alojada lá. Você faz, opa, peraí que esse terreno é meu, vamos lá. Ação possessória, ação tem vários tipos de ações dessa, então você veja com um advogado especialista no assunto qual seria a ação mais indicada para você. Né? Até porque existe também a ação da pessoa que está invadindo. Né? Ela já está lá uns 5 anos de boa fé, não sabia que aquilo tinha dono e tal, e ela faz uma ação possessória, né? Que a torna possuidora daquele terreno. Né? Vamos lá, próximo slide. Agora, opa, exercício de fixação. Vamos lá, hein, gente. Os direitos humanos foram criados após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da Declaração Universal de Direitos Humanos. Se você não sabe essa, pode voltar para o minuto tal, tá? Que eu explico exatamente sobre isso, ok? Então, se você não sabe, volta no vídeo que eu explico e você vai me dizer a resposta correta. Vou dar um tempinho para vocês. Tempo! Meus amigos, para quem assistiu a aula, para quem voltou lá atrás, já sabe que isso é... Tcharam! Isso é falso, né? Os direitos humanos não foram criados pela Segunda Guerra Mundial com a declaração da DUDH, né? Os direitos humanos já existiam antes disso, ok? Então, letra não, né? Falso. Vamos lá. Próximo. Vamos ver se eu coloquei mais... eu coloquei mais 20 aqui para vocês. Beleza. Vamos lá. Exercício de fixação 2, marque a alternativa V para verdadeiro e F para falso. Gosto dessas questões, hein? Vamos lá, primeira alternativa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela Organização Mundial dos Países Unidos. Certo ou errado, verdadeiro ou falso? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Enquanto isso, nós lemos a próxima alternativa. Os principais direitos fundamentais estão descritos no artigo 5º do Código Civil. São eles direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Vamos lá, próximo. Os principais direitos fundamentais são 5. Direito à vida, direito à liberdade, segurança e direito à propriedade. Próximo, as declarações e tratados são tipos de normas internacionais. Vamos lá. Você sabe isso porque eu dei na aula, hein? Vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela Organização Mundial dos Países Unidos. E a resposta está... falso, né, gente? Falso. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi criada pela Organização Mundial dos Países Unidos. Eu nem sei se isso existe, você também não sabe. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada pela ONU. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Nada de mundial dos países aí. Né? Vocês caíram na pegadinha se marcaram verdadeiro, hein? Vamos lá, próximo. Os principais direitos fundamentais são descritos no artigo 5º do Código Civil. Código Civil, gente? É Código Civil que estão descritos lá? Não, falei na aula que é na Constituição Federal, né? Mas aqui tá certo, ó, direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade, né? Só que você marcou na pressa, errou, né? Então,
Não é no Código Civil, é na Constituição Federal. Vamos lá. Os principais direitos fundamentais são 5. Direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança e direito à propriedade. Eu só estou vendo 4. Né? Tá tudo certo, mas só tem 4. Cadê o quinto? Né? Diga aí nos comentários qual é o quinto direito fundamental que está faltando aí. Né? A declaração... declarações e tratados são tipos de normas internacionais? Você marcou B de verdadeiro. Boa, garoto. É isso mesmo. Né? Vamos lá, próximo slide. Tarefinha para casa. Vamos lá. Redija um texto de como o país, no caso do Brasil, pode fazer para melhorar de forma prática para que o Estado possa cumprir com os principais direitos fundamentais falados nesse vídeo. Tá? Quero que você faça um textinho de como o Brasil pode melhorar o direito à vida, melhorar o direito à propriedade, melhorar a segurança, tá? Os cinco principais, você pega os 5 principais e veja como o Brasil pode melhorar para fazer o cumprimento dos 5 direitos fundamentais. Ok? Muito simples, muito fácil, né? A data de entrega vai estar disponível nos grupos de WhatsApp, então fiquem atentos, ok? Dito isso, galerinha, essa é a aula de hoje. Não deixem de me seguir nas redes sociais, @jcleal. Não deixem de seguir a Octa Treinamento para ter mais novidades sobre o curso, tá? Quando vai voltar às aulas, quando não vai, como se prevenir do coronavírus. Eu espero que vocês estejam respeitando a quarentena, assim como nós estamos, tá? Nós da Octa Treinamento nos preocupamos muito com vocês. Eu já digo isso em vários vídeos, né? Então é por isso que nós estamos preparando esse curso de forma virtual, né? Esse ensino à distância, para vocês não perderem nenhuma aula, ok? Então, obrigado pela presença, compartilhem esse vídeo, deixem um like aí nesse novo modelo de vídeo, se vocês gostarem, né? Deixem os feedbacks com o professor, de como vocês preferem, né? Deixem as perguntas nos grupos também para serem respondidas nas próximas aulas, tá? Nós vamos ter um espaço aberto aqui para as perguntinhas, tá? Então, é isso, galera. Um beijo, um abraço e até a próxima! Espero que tenha gostado da aula de hoje. Agora eu vou te explicar como você vai fazer para poder enviar o seu trabalho que o professor acabou de te passar. É bem simples. Fique atento ao grupo de WhatsApp, que por lá o professor vai encaminhar um e-mail referente ao seu polo. Lembrando, o seu trabalho deve ser 100% digital. Então você vai anexar e encaminhar para este e-mail que nós da Octa vamos receber e também te dar uma resposta sobre o recebimento deste trabalho. Teremos um tempo para corrigir as suas atividades e dentro de alguns dias você vai ter a confirmação se o seu trabalho foi aceito e qual foi a nota sobre cada trabalho. Tudo bem? Então, a partir de agora, é só acompanhar as próximas aulas à distância que nós teremos por aqui. E boa sorte e bons estudos.